Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar com conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Hoje é um dia muito especial, é o primeiro congresso internacional do projeto Mulheres no Tributário e temos a honra de executar esse congresso no BTG Pactual, banco que é completo para você advogado e a sua empresa. E hoje, para abordar um assunto tão importante como o contencioso judiciário e a reforma tributária, eu tenho a honra de ter ao meu lado a Rita Nolasco. Rita, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença e por fazer parte desse projeto tão bonito. Obrigada, Lu. É uma alegria fazer parte desse projeto maravilhoso, Mulheres no Tributário, que tem agregado tributaristas de todo o país de forma de troca de conhecimentos, de uma irmandade mesmo que tem se formado aí todo o Brasil. É maravilhoso ter a sua presença aqui, você que tem um currículo extenso. Então, para iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você iniciou nesse universo. Me conta um pouquinho da sua história, por gentileza. Eu me formei em Direito e comecei a advogar. E eu advoguei na área empresarial, que está muito conectada com o tributário, porque todas as empresas têm essa preocupação, né, com a área tributária. Fui me interessando por a parte de execução civil, execução fiscal, execução trabalhista. Assim, fiquei bem nessa área assim, de execução e advoguei durante 10 anos. Aí fiz mestrado, fiz doutorado e resolvi prestar concurso público. Fazia muitos anos que não tinha concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Quando eu li o edital, eu me identifiquei muito com as matérias daquele edital. Resolvi prestar o concurso, passei. E eu sou muito feliz de ser Procuradora da Fazenda Nacional. Aprendi muito, atuei em várias unidades da PGFN, atuei na divisão de execução fiscal, depois eu atuei muitos anos na divisão de grandes devedores, tive a oportunidade também de trabalhar numa divisão estratégica, de coordenação administrativa mesmo, na época em que o Procurador Regional da Fazenda Nacional foi o Dr. Leonardo Curti. E, paralelamente, eu sempre gostei muito da parte acadêmica. Eu atuei também no Centro de Altos Estudos da PFN, que não era uma atuação, era uma atuação junto com o meu trabalho normal, né? Era uma atuação voluntária. E depois eu fui convidada para ser também diretora da Escola Superior da AGU. E aí eu tive oportunidade de ter muito contato com toda essa área de capacitação, de eventos. E eu sempre gostei muito da área tributária, mantive sempre os meus links tributários, mas eu ampliei meus horizontes, né? Na AGU a gente tem que abordar todos os assuntos. Então foi uma época assim, de ampliar horizontes, de cuidar de todas as temáticas importantes para a Advocacia Pública Federal. E aí eu sempre fiquei com essa conexão aí também com eventos. E eu participei do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV durante muitos anos. Eu fui a única PFN que fazia parte do grupo durante muitos anos. E lá eu conheci o professor Eurico, né, que era o coordenador, e conheci a Camila e muitas advogadas tributaristas maravilhosas, estudiosos, pesquisadores. E foi um período de grande aprendizado e de estreitar vínculos. E aí a Camila, há uns anos atrás, né, quando começou mesmo Mulheres no Tributário, ela falou que estava começando esse projeto junto com a Carol, com a Francine, e me convidou para participar. E aí eu tô desde o início, então, como uma realmente entusiasta desse trabalho que vem sendo realizado pelo Mulheres no Tributário. Que sensacional. E é muito importante, né? Porque a gente reúne mulheres não só de culturas diferentes, porque a gente está presente em todos os estados hoje, né? Mas trazer mulheres que atuam em diversas áreas do tributário, né? Pessoas que trabalham no poder público, que trabalham diretamente com as empresas, mulheres que estão atuando também na área da educação. Então, é muito agregador ter vários pontos de vista e de áreas diferentes, né? Porque Sim.
cada uma traz o seu ponto de vista, e principalmente no momento que a gente está vivendo da reforma tributária, cada uma trazer pontos divergentes cria reflexões diferentes para que a gente realmente torne a reforma tributária de uma forma efetiva e com o propósito que ela veio, né? Que é tão bonito, da transparência e da simplificação. Sim. Que a gente tem pontos de atenção hoje, né? Para que isso ocorra de fato. Um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada. Acho que um grande diferencial do Mulheres do Tributário é essa vocação de agregar. Tem agregado realmente mulheres do Brasil inteiro, de todas as áreas jurídicas, e tem alcançado o interior, né? Hoje eu encontrei tantas pessoas aqui de cidades do interior, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, várias advogadas tributaristas que vieram conversar comigo, que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, que estão estudando para concurso. Então, assim, é muito bacana mesmo essa união, né, das mulheres. Com certeza. E a inspiração também, né? Tem mulheres que estão com a carreira super consolidada e trazem toda a bagagem delas. Sim. Inspiram meninas que estão começando agora a sua carreira tributária e vislumbram, né, um futuro, para que área vai seguir. E elas espelham essa expectativa em vocês. E falam, nossa, realmente eu posso chegar lá, né, com estudo, com educação, que é o que a gente propõe também. Sim. Essa troca, então é muito rico. Muito obrigada. Rita, você que é coordenadora adjunta, junto com o Leonardo, né, Alvim, na CEJAN, hoje que cuida, né, da resolução de problemas e a prevenção de litígio, queria que você contasse um pouquinho do que você abordou na mesa de hoje, né, falando sobre a reforma tributária e o contencioso judicial, mais especificamente ali da proposta de adequação processual. Me conta um pouquinho como foi essa mesa. Então, a AGU tem trabalhado muito com prevenção de litígios, com soluções inovadoras, consensuais. Então, a gente está realmente assim numa nova fase de solução adequada dos conflitos, inclusive em matéria tributária, né? A gente falou muito aqui de como, no painel foi dito, de como a transação tributária, o diálogo entre a PGFN e os contribuintes tem se ampliado e tem trazido mais efetividade, inclusive na cobrança da dívida ativa, e mais efetividade também no sentido de diminuir o contencioso tributário. O painel era sobre reforma tributária do consumo, né? E que está já em processo de implementação no Brasil, e a preocupação que a gente tem com a segurança jurídica e a estabilidade, né, das decisões judiciais. E como que vai ser implementada como que vai ser essa reforma processual quando ela realmente entrar em vigor, né? Quais os impactos no contencioso. E eu participo de um grupo de trabalho do CNJ que está preocupado justamente de trazer uma proposta de reforma processual. Em paralelo à reforma material do consumo, trazer também soluções processuais, porque a gente tem várias implicações, mas não foi possível, né? Então, assim, a reforma foi realmente só no âmbito material. E agora esse grupo de trabalho está amadurecendo as ideias, né, e formando aí uma proposta já bem discutida e aprimorando aí, então, essa ideia de fazer uma reforma processual para que a gente tenha segurança e estabilidade jurisprudencial de forma mais célere em relação ao IBS e à CBS. Que a gente tem um histórico, né, de processos judiciais em matéria tributária muito grande no nosso país, e a gente não quer que isso aconteça também com esses novos tributos. Então, CBS e IBS foram previstos na Emenda Constitucional 132 de 2023 como duas versões de um tributo só. Então, a ideia era do IVA, né? No Brasil, a gente implementou através do IVA dual, mas o Constituinte estipulou que a legislação do IBS e da CBS, ela tinha que ser estruturada de forma igual. Então, embora a IBS seja um tributo que vai ser compartilhado por estados, municípios e Distrito Federal, e CBS é um tributo de competência da União, mas, na verdade, eles são estruturados para serem iguais.
E a atual competência, né, as atuais regras de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual vão acabar gerando dificuldade para a uniformização de jurisprudência e muita lentidão para a uniformização desses entendimentos, porque se mantiver como está, né, IBS vai ser julgado pela Justiça Estadual, CBS pela Justiça Federal, e a gente vai poder ter controvérsias aí entre tribunais de entes federados, entre tribunais estaduais e tribunais federais, nas controvérsias envolvendo CBS e IBS. Então, esse grupo de trabalho está preocupado em evitar essas divergências de interpretação. A Lei Complementar 214, que foi aprovada, né, agora em 2025, ela trouxe dispositivos prevendo regras de harmonização do IBS e da CBS. Mas ela preveu a instalação de 2 órgãos com competência distinta, órgãos administrativos, né? O Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, constituído de representantes das administrações tributárias, federal, estadual e municipal, e um Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, constituído por representantes das procuradorias jurídicas. Mas essa uniformidade, né, vai demorar muito para ser alcançada. Porque tem que surgir a divergência, aí vai para esse fórum ou vai para esse comitê, e aí eles vão discutir, vão trazer um posicionamento e não vai vincular o judiciário. Então, a gente está pensando numa proposta, né, de adequação operacional da reforma tributária do consumo, que instituiu essa sistemática diferenciada, né? Nós não temos mais o ICMS, em que cada estado trazia sua regulamentação própria. Nós temos hoje, então, a IBS, que tem uma regulamentação de âmbito nacional, né, com regras estruturadas para serem iguais da CBS. Então, assim, a gente traz nesse grupo de trabalho, acho que uma sugestão muito importante de criação de um fórum, né, nacional para julgamento das relacionadas a IBS e CBS. Então, está sendo proposta a criação desse fórum nacional especializado na análise de questões relacionadas ao IBS e à CBS de forma conjunta, né? Então, nós teríamos 2 instâncias, a primeira instância e o segundo grau. A primeira instância, a ideia é que seja composta por magistrados estaduais e federais e também de competência de âmbito nacional. Então, aí o contribuinte não fica em dúvida de onde ele vai propor a ação. E no segundo grau nós teríamos também uma turma nacional, né, com desembargadores dos TJs e dos TRFs, né? Então, aí evitando o deslocamento de desembargadores dos seus tribunais, cada um vai continuar vinculado ao seu tribunal, mas que seriam designados para atuarem, né, nessa turma de âmbito nacional. Então, assim, é uma ideia nova, né? Claro que das decisões desse tribunal de segundo grau cabe recurso para o STJ e para o STF, mas a ideia é que no âmbito não haja divergência de jurisprudência entre tribunais de entes diferentes e entre justiça estadual e justiça federal. Então, o contribuinte vai poder ajuizar a ação de qualquer lugar, não vai ter dúvida sobre competência, né? E vai ser um fórum único, nacional e especializado. Então, essa é a ideia, que em breve o projeto já está quase pronto, vai ser apresentado para evitar essa divergência jurisprudencial e para evitar que uma controvérsia jurídica fique 20 anos para ser resolvida no judiciário. Então, assim, é uma proposta bem importante de operacionalização aí dessa reforma tributária. O painel foi bem dinâmico, foi super interessante e foram abordadas diversas questões. Inclusive, foi falado também sobre a proposta de uma ação declaratória de legalidade no STJ, que está fora dessa proposta que a gente está trabalhando, mas também que é uma proposta para se pensar, uma proposta relevante aí diante dessa nova sistemática da tributação do consumo. Então, foi bem bacana o painel. Tá aí um spoiler do que a gente discutiu lá. Sensacional, Rita. E é muito legal ver porque
a maioria, né, dos presentes hoje trouxeram muitas reflexões e muitas abordagens de pontos relevantes e pontos de atenção sobre a reforma tributária. Isso. E ver que, além desses pontos de atenção, que seria um passo atrás, né, vocês já têm propostas de ação para facilitar esse processo, é sensacional, porque a gente vê que já está um passo à frente, que tem gente que está atenta ao processo, que está à frente e que provavelmente, efetivamente, isso vai ser resolvido e vai ser prevenido grandes problemas que a gente pode ter com essas novas tributações, né? Então, é uma... E você mencionou a CEJAN, né? A gente está atuando nessa Câmara de Segurança Jurídica no ambiente de negócios da AGU, estou atuando junto com o Dr. Leonardo Alvim no Comitê Tributário, e é um trabalho assim que eu fico muito motivada e muito feliz de estar realizando, que é uma outra proposta, né, de tentar prevenir litígios antes que eles aconteçam. Então, a gente ainda não tem casos concretos, mas a gente tem dúvidas a respeito do dispositivo da emenda constitucional, dispositivos da lei complementar e os membros, né, que fazem parte da CEJAN, que são atores públicos e privados, confederações, né, representantes dos setores econômicos, podem trazer essa demanda e a gente tentar resolver, prevenindo aí litígios também a respeito da reforma tributária. Então, uma outra hora eu venho aqui para falar de CEJAN. Muito legal, Rita. Muito obrigada pelo privilégio hoje de te ouvir um pouquinho, de trazer essas novas propostas e principalmente de incentivar tanto esse projeto que é tão bonito e tem ganhado tanto espaço, né, para que hoje realmente a gente consiga agir efetivamente na reforma tributária e que seja melhor, né, possível para os empresários e para a nossa sociedade. Muito obrigada. Prazer foi meu de estar aqui com vocês. Obrigada. Foi? Amigo,